25 dicas para o médico nutrólogo postar nas mídias sociais. Então, se você é médica nutróloga, se você é um nutrólogo, trabalha com nutrologia, vou dar para você então 25 ideias de conteúdos para você postar, por exemplo, no seu Instagram, no seu Facebook, até mesmo fazer vídeos para o canal no YouTube. Acontece o seguinte, doutor, essas dicas que eu vou te dar já foram validadas. Nós estudamos aquilo que os nutrólogos mais famosos no YouTube, aqueles vídeos que têm mais visualização, sobre o que eles falavam. Nós estudamos também Instagram de nutrólogos para ver o que eles falavam. Então todas essas dicas seguem conteúdos que realmente fazem a diferença para você postar. E é o seguinte, para a gente começar. Como são 25 dicas de ideias de conteúdos para os seus posts, nós vamos separar em 5 blocos de 5, ou seja, 5 vezes 5, 25. Por quê? Porque cada bloco, as dicas elas serão parecidas entre elas ou terão o mesmo conceito. Então, se você tem aquilo que é natural, eu também tenho de vez em quando. Se você não sabe o que postar, dá aquele bloqueio, Vitor, eu estou com bloqueio criativo, eu não sei o que postar, eu sou nutrólogo, eu gostaria de fazer posts para o meu Instagram. Então vamos lá, vamos seguir essas dicas. A primeira dessas dicas começará com a própria especialidade. Então a gente viu que conteúdos que você fala assim, nutrólogo fala, nutrólogo demonstra, nutrólogo alerta, revela, explica, as pessoas tendem a gostar desse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Um conteúdo que você pode fazer é nutrólogo fala como sair do efeito sanfona. Poxa, as pessoas, tem muita gente que sofre com esse efeito sanfona, né? E aí nutrólogo fala, opa, é um médico falando como é que sai desse efeito sanfona? Deixa eu parar para ver esse conteúdo. Mais um conteúdo. Nutrólogo demonstra o que é o tipo de diabetes 1 e o tipo de diabetes 2 e quais são os alimentos que ajudam a, principalmente, controlar esses diabetes ou ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, nutrólogo demonstra. Outro conteúdo, nutrólogo alerta sobre o uso excessivo de suplementos e hormônios. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essas questões, né? Uso de hormônio e o uso, é claro, de suplementos. É claro que nessa área a gente está englobando também endocrinologia, mas aí só na hora de falar de suplementos você vai ter muita autoridade para falar sobre isso. Nutrólogo explica a importância de cada vitamina no organismo. Olha só que legal. Você vai lá e vai fazer um vídeo ou um texto, um conteúdo explicando a importância da vitamina ou se não de uma classe de vitamina e coisas do tipo. Nutrólogo expõe os principais perigos da obesidade. Um tipo de conteúdo desse é muito interessante. Por quê? Porque você vai falar quais são os principais perigos de alguém ser obeso e com certeza se alguém está nessa faixa, ele vai parar para ver o seu vídeo. O segundo bloco de conteúdos aqui ligados à nutrologia, já que o primeiro era nutrólogo revela, nutrólogo demonstra e tudo mais, o segundo será o bloco do como. As pessoas adoram ver esse tipo de conteúdo. Como tratar, como acontece, como diagnosticar, como identificar. As pessoas adoram. Então vamos também para falar um pouco de conteúdos assim. Primeiro desses conteúdos, como é a primeira consulta com o nutrólogo? Porque muitos pacientes agora mesmo estão indo para o YouTube pesquisar como é uma consulta com o nutrólogo. Como é que ela funciona? Então eles vão lá e vão fazer esse tipo de pesquisa. E o que você vai fazer? Você vai fazer esse tipo de conteúdo. Como medir a composição corporal? Essa é uma dúvida que muitos pacientes vão procurar e é um conteúdo que vai dar engajamento para você. Como perder gordura e ganhar massa magra com a nutrologia? Então, como perder gordura e ganhar massa magra com a nutrologia ou com a ajuda da nutrologia ou com a ajuda do nutrólogo? É um conteúdo que chama atenção. Como diagnosticar a anemia ferróptica? É também uma dúvida que os pacientes têm e que você deveria publicar. Como identificar alergias e intolerâncias alimentares? Antes de fazer esse vídeo a gente pesquisou e essa é uma das coisas que as pessoas mais procuram. Identificar alergia e intolerância alimentar. Eu sei que muitas vezes você vai pensar, poxa, mas essa questão de alergia é melhor ele ver com alergista. Mas intolerância alimentar é uma coisa que os pacientes pesquisam e muito. E um conteúdo como esse vai ajudar os seus pacientes a engajarem. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo quando você dá dicas práticas.
E aí os pacientes adoram esse tipo de conteúdo. Então, se você é nutrólogo, faça um conteúdo do tipo 5 dicas para um emagrecimento saudável. Eu tenho certeza que quando você fala 5 dicas, ele fala, opa, eu quero aprender o que esse médico tem para falar, para emagrecer de forma saudável. Dicas para evitar distúrbios relacionados à deficiência de nutrientes. Olha só, quem que não gostaria de ver um vídeo como esse? Dicas para conhecer o índice glicêmico de cada alimento. Eu tenho certeza que um conteúdo como esse vai chamar a atenção dos pacientes. 3 dicas para tratar a hipertensão arterial. Mais uma vez, é uma dica importante, né? 3 dicas de alimento que ajudam a tratar a hipertensão arterial ou que ajudam a controlar também seria ótimo para você. Dicas para redução alimentar infantil. Então, se você trabalha com essa área da nutrologia infantil, seria ótimo também. Mas não se esqueça em utilizar esses conteúdos relacionados a dicas. Mais um bloco para engajar os seus posts. Você vai fazer posts falando a palavra aprenda. Então, por exemplo, o primeiro deles, aprenda a diferenciar a nutrologia funcional da nutrologia médica. Tem muita gente que tem essa dúvida. Aprenda qual vitamina e nutrientes podem conter a queda de cabelo ou podem ajudar a controlar a sua queda de cabelo. Poxa, isso é impossível a gente não... Se a gente está tendo queda de cabelo, a gente vai para o YouTube, a gente está seguindo esse médico no Instagram, a gente não querer consumir um conteúdo como esse, né? Qual vitamina e nutrientes ajudam a conter essa queda de cabelo? Porque queda de cabelo a gente sabe que é um assunto que quando a pessoa tem, ela fica sedenta por conteúdo. Aprenda qual é o papel dos hormônios no processo de emagrecimento. Mais um conteúdo que você deve fazer. Aprenda a montar uma refeição balanceada. Quem não quer aprender isso, né? Aprenda a reconhecer o momento de procurar um nutrólogo. Esse tipo de conteúdo é muito bom, porque muitas vezes a pessoa precisa do seu serviço como nutrólogo, da sua consulta, ali do seu plano de tratamento, mas ela nem sabe disso, ela não sabe nem identificar que ela está nesse processo. Nos últimos 5 conteúdos, você vai utilizar sempre mitos ou verdades que as pessoas acreditam, mas que não são bem assim. Por quê? Você sempre vai colocar um contrassenso. Se eles têm um senso, você vai colocar um contraponto nesse senso. Por exemplo, principais mitos sobre o jejum intermitente. Então, se a pessoa pratica o jejum, ela vai parar para ver esse conteúdo. Mitos sobre remédios naturais para emagrecer. Você vai lá e vai tirar essas dúvidas desses pacientes. 3 mitos que te impedem a emagrecer. 3 dicas de avó, 3 mitos de avó que te impedem a emagrecer também. Olha só que conteúdo forte. Mitos sobre a dieta low carb. Tem muita gente que faz a dieta low carb, está fazendo da maneira errada. Então pode ser mito ou erro sobre a dieta low carb. Mitos sobre o açúcar no organismo. Também é uma maneira de você se conectar com esses pacientes. Doutor, eu sei que foi rápido aqui essas 25 dicas. Não sei se deu tempo de anotar. Se não deu, volta e anota essas 25 dicas. Espero que você publique esses 25 conteúdos no seu Instagram. Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Um de cada vez. Eu tenho certeza que eles vão melhorar muito o engajamento das suas postagens. Do mais, se gostou do vídeo, clica aqui em curtir para eu fazer mais vídeos como esse. Se ficou com dúvida, não vai embora, não gostei do vídeo. Calma, se ficou com uma dúvida, escreve aqui abaixo também que eu vou tirar a sua dúvida. E, para finalizar, se você quer ser um nutrólogo de sucesso, viver de consultório particular, assim como muitos dos meus alunos viveram, você tem que se inscrever em um curso que se chama Médico Celebridade, que é o único curso no Brasil que é garantido que você vai viver de consultório particular na nutrologia. Então procure o Médico Celebridade, porque viver de consultório particular é uma decisão. E você, já se decidiu? Quer ser um nutrólogo famoso? Quer ser um nutrólogo que vive de consultório ou não?